E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM e analista de investimentos CNPI. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os títulos públicos, então nós vamos entender a finalidade deles, o que são os títulos públicos, quais são os tipos de títulos e para que eles servem, como utilizar os títulos públicos na montagem de uma carteira de investimentos. Bom, vamos lá. Mas antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal e seguir nossas páginas no Instagram, no Facebook e também conhecer o material que nós temos disponível lá no site, tá bom? Então, o que é o Tesouro Direto, né? O que são os títulos públicos? É uma forma de captação do governo, de financiamento do governo para suas atividades gerais, né? Seja de gasto, de investimento, de pagamento de dívida, ou enfim, de forma geral. Então, o Tesouro Direto ele tem negociação digital, ou seja, ocorre tudo pela internet, né? Tudo simultaneamente, enfim, ao mesmo tempo, né? Ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue comprar e vender títulos todos os dias, tirando os finais de semana, né? Então, isso envolve tanto a recompra de títulos do governo quanto a venda em mercado secundário para bancos, para outros investidores e outros players aí do mercado. Esses títulos eles têm uma rentabilidade diferente, ou seja, cada título tem uma rentabilidade atrelada ao IPCA, a Selic ou uma taxa pré-fixada, ou os dois no caso do Tesouro IPCA, que tem uma taxa pré-fixada, né, um componente pré-fixado e também a variação da Selic. A variação, né, a rentabilidade, ela pode ser tanto pós-fixada quanto pré-fixado. Esses títulos eles têm a maior segurança do mercado financeiro brasileiro, porque a gente está falando aqui do risco soberano, ou seja, o menor risco possível, porque a chance do governo não pagar suas dívidas, né, não cumprir com as suas obrigações é muito baixa comparado com outro investidor ou com empresas privadas, enfim. Teoricamente, né, a gente sabe que já tiveram ocasiões no passado onde o governo não pagou sua dívida, tiveram os países, né, que não pagaram a sua dívida, então, teoricamente, né, os títulos são os investimentos mais seguros do mercado brasileiro, tá bom? Porque o mercado mundial acredita que se o governo não pagar suas dívidas, as empresas muito menos, né? Então, é basicamente isso. O mínimo de investimento, né, do Tesouro Direto, cada cupom, né, cada título, de fato, ele tem um valor um pouco mais elevado, aí varia bastante, é R$1.000, R$3.000, R$5.000, enfim, mas uma cota desse título, né, uma pequena parcela desse título, custa em torno de R$30, ou seja, um investimento muito baixo, um investimento inicial muito baixo. O Tesouro ele tem tributação regressiva, né, ele respeita a taxa de tributação regressiva, ou seja, vai caindo ao longo do tempo, né? 22,5% até 6 meses, de 6 meses a um ano é 20% de imposto de renda, de 1 ano até 2 anos é 17,5% e acima de 2 anos essa taxa cai para 15% de imposto de renda pago, né? Esse imposto é retido na fonte e ele é tributado sobre o rendimento, ou seja, o valor inicial não é tributado, apenas aquilo que você ganhar em cima da variação, né? Isso se tiver lucro. A gente vai ver aqui que existe a possibilidade de perder dinheiro investindo em título público e vocês vão entender melhor por quê. O Tesouro Direto funciona também como um instrumento de política monetária, porque o governo utiliza os títulos públicos para jogar dinheiro na economia, né? Então, ou recolher dinheiro da economia. Então, o governo atua comprando ou vendendo títulos para aumentar o meio circulante, né? Ou seja, aumentar a moeda em circulação na economia. Se ele compra títulos, ele está injetando moeda. Isso, para quem acompanha o mercado, está vendo que os Estados Unidos, lá o governo dos Estados Unidos, né, o Banco Central americano, Fed, está jogando dinheiro na economia e o processo de tapering, né, que é uma coisa que o mercado está esperando nos próximos meses, enfim, nos próximos dias, é que o governo pare de injetar dinheiro, ou seja, ele pare de fazer essa compra de títulos, né? Ou seja, vai cessar essa compra de títulos por parte do governo. Consequentemente, o governo está diminuindo, né, a liquidez da economia porque está assumindo essa demanda aí do governo. Então, vamos lá. Então, começando pelo Tesouro Selic, né, que é o tesouro pós-fixado, ou seja, ele é atrelado na taxa Selic, geralmente ele tem mais um cupomzinho ali em cima, 0, 0,2, 0, enfim, uma taxa muito baixa, além da variação da Selic naquele período em que o recurso ficou investido. Ele é o ideal para objetivos de curto prazo, ele é bastante utilizado para a caixa dos fundos de investimentos, caixa das empresas, caixa dos bancos, enfim, todo mundo que precisa de dinheiro, né? E que não está utilizando dinheiro naquele exato momento, então utiliza o Tesouro Direto como
como caixa, né? Deixa o dinheiro ali parado até precisar desse recurso aí e sabe que vai ter esse recurso na mão no momento que precisar. E também é utilizado pelos investidores, né, de forma geral, como reserva de emergência. Então, se a gente pensar que a reserva de emergência precisa estar sempre disponível, né, quando tiver uma emergência, tiver uma oportunidade, enfim, alguma questão específica, esse recurso tem que estar na nossa mão no prazo mais curto possível, ou seja, o Tesouro Selic é muito bom para isso, e com isso também os fundos DI, que são aqueles fundos que rendem mais ou menos a CDI ou um pouquinho abaixo, né? Esses fundos também estão investindo em Tesouro Selic, majoritariamente, tá bom? Esse título tem um baixo risco, né? Porque ele não tem variação de taxa de juros, não tem marcação a mercado, ou seja, é o título mais seguro do mercado hoje, né? O título do Tesouro Selic. Depois, o Tesouro pré-fixado. Então, ele tem uma taxa que é estipulada no momento da compra do título. Então, no momento que a gente abre a plataforma do Tesouro Direto e realiza a compra de um título, essa taxa já vai estar ali pré-determinada. E nesse momento já vai saber, né, lá no final do período, né, por exemplo, de comprar um Tesouro Pré para 2027, para 2030, enfim, no momento da aplicação, o investidor já consegue calcular quanto ele vai receber lá no final do prazo, certo? Então, é uma taxa pré-fixada, já é pré-determinada no momento da aplicação, diferente do Tesouro Selic, que a gente não sabe, a Selic pode subir, pode cair, então ela é pós-fixada, vai considerar a variação da Selic naquele período e pagar o investidor lá no final. Esse investimento é ideal para metas de médio e longo prazo, porque permite, por exemplo, se o investidor pretende comprar um apartamento que custa R$300 mil daqui 4 anos, ele sabe exatamente quanto vai precisar daqui 4 anos, e se ele tiver um tesouro pré-fixado, né, tiver um título que vai possibilitar ganho, né, para chegar nesses R$300 mil daqui 3 anos, né, então ele pode investir 3, 5, 10 anos, enfim, o período que for, né, ele consegue utilizar o tesouro pré-fixado, certo? Aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque existe o risco no caso de venda antecipada, ou seja, o investidor pode acabar perdendo dinheiro. E eu vou explicar melhor ali na frente, tá bom? Depois do Tesouro IPCA, ele oferece sempre uma rentabilidade real, né? Ou seja, rentabilidade real é aquela rentabilidade acima da inflação, basicamente, né? Então, considerando que a taxa de juros seja de 8% e a inflação de 6%, o juro real, né? O ganho real, o ganho de poder de compra, de poder aquisitivo do investidor é de 2%. Tá? Então, basicamente, isso que o Tesouro IPCA oferece. Ele tem um componente pré-fixado e um componente pós-fixado, ou seja, tem uma taxa pré-determinada no início da aplicação, né, no momento da aplicação, e uma parte pós-fixada que é atrelado no IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE, tem a sua variação mensal, enfim, de acordo com uma cesta de produtos, tudo mais. Esse é o componente pós-fixado do Tesouro IPCA. E ele é o ideal, né, para metas de longo prazo, ou seja, aposentadoria, aquisição de uma casa própria lá daqui 20, 30 anos, enfim. O ideal, né, o uso desse título seja para longo prazo, porque vai estar garantindo o poder de compra do recurso no longo prazo, né, do capital investido no longo prazo e também dos novos aportes, né, basicamente. Ele também tem esse risco para uma venda antecipada, ou seja, como ele tem esse componente pré-fixado, ou seja, uma taxa que é determinada no momento da compra do título, se a taxa variar e subir, o título que for comprado ele se automaticamente desvaloriza, né? Então, corre risco do investidor perder dinheiro nessa operação de venda antecipada. Então aqui como que funciona o preço dos títulos, né? Então se a gente pegar a taxa aqui, né, a gente pegar qual é o preço do título hoje, né? Então vamos supor, o título vai valer daqui 2 anos R$1.000 e vamos supor que a taxa de mercado hoje é de, enfim, X%, aqui, vamos pensar 10%, né? 10% ao ano. Então, para calcular isso, a gente tem que trazer esse valor de R$1.000 descontado na taxa de 10% ao ano, né, para o valor presente, ou seja, descobrir o título hoje, que é o valor que o investidor vai pagar nesse título. O que acontece se a taxa cai ou sobe, né? Então, o valor de hoje, né, o preço atual do título, ele vai subir ou cair. Ou seja, se eu paguei R$800 no título e o investidor consegue encontrar esse mesmo título, que vai valer R$1.000 daqui 2 anos, por um preço mais baixo, o meu título não está valendo mais R$800, ele está valendo menos. E aqui já acontece aquela perda, como eu tinha falado, né? Basicamente. Então, quem define o componente pré-fixado do título público, né? Então, é a taxa, é a curva de juros que chama, que é a taxa de juros de longo prazo, ou seja, a taxa de juros de 10 anos, que é a expectativa dos investidores
para a taxa de juros do Brasil daqui a 10 anos. Isso aqui varia diariamente, é negociado como se fosse um ativo da Bolsa, né? E ele é baseado em expectativa, e aqui envolve a questão econômica, a questão política, o risco fiscal, que a gente tem visto bastante na mídia, enfim, por conta do teto de gastos, que o governo furou, vai furar, enfim, tem essa questão. Então, se o medo, né, se o receio dos investidores, isso aqui nível mundo, né, com o Brasil aumenta, ou seja, o risco de investir no Brasil fica mais alto, essa taxa vai subir. E o que vai acontecer com o título lá que eu mostrei antes? O valor atual do título, o preço de hoje do título vai cair, né? Ou seja, o título vai ficar mais barato. Se o inverso ocorrer, ou seja, se as expectativas dos investidores melhorar em relação à economia, essa taxa vai cair e o preço do título vai subir. Ou seja, os investidores melhoraram suas expectativas em relação ao Brasil, eles pretendem investir mais recursos, estão dispostos a despender capital e investir no Brasil, então essa taxa vai cair. E aqui esse gráfico a gente tem desde 2012, né, até 2021. Aqui a gente vê diversos comportamentos. Então, risco lá no governo Dilma, quando começou a crise no governo Dilma, começou a estourar a questão das pedaladas fiscais e tudo mais, aquele risco que aumentou, a taxa de juros subiu, certo? Então, deu uma estabilizada, voltou, teve eleições nesse meio tempo, tudo mais. Impeachment, começou a surgir o risco de impeachment lá em 2015, 2016, aumentou o risco no Brasil, a taxa de juros disparou de novo. Ocorreu o impeachment, trocou o governo, melhorou a expectativa para o Brasil, a taxa de juros voltou a cair, seguiu aqui o seu curso, né, de queda da taxa de juros. Eleições, não sabia lá se ia ganhar o Bolsonaro, se ia ganhar o Haddad, que governo que ia assumir o país e tudo mais, risco aumentou, a taxa de juros variou para cima de novo. E assim foi indo, né? Aqui pandemia do coronavírus e aqui esses últimos meses aí que a gente viu a bolsa caindo, a taxa de juros subindo e diversas questões que afetaram as expectativas dos investidores para baixo, ou seja, pioraram as expectativas em relação ao Brasil, a taxa de juros aumenta, né? Então, no dia que eu peguei esse gráfico aqui estava em 11,52, né? Esse dado aqui é do Trading Economics. Depois, o que acontece com a taxa, então, né? Então, aqui a taxa, os últimos 3 meses, né, do Tesouro IPCA com vencimento em 2026. Ou seja, aquela taxa lá, a gente viu anteriormente, né? Se a gente puxar o gráfico aqui, esse movimento aqui, os últimos 3 meses, é esse movimento aqui. Então, a taxa subiu, deu uma caidinha, subiu bastante e caiu de novo. Se a gente pegar o gráfico da taxa de juros, né, o que aconteceu? Então, lá no dia 16 de agosto de 2021, esse título estava pagando IPCA mais 4,4 ao ano, tá? Aumentou a taxa de juros, aumentou a expectativa da taxa de juros para o Brasil nos 10 anos. Essa taxa subiu para 4,8, né? IPCA mais 4,8. Então ela fica variando, né? Teve essa guinada aqui mais para o final. Então aqui no auge ali do risco, né? Ou seja, do medo, do receio dos investidores, nível global, né? De novo, em relação ao Brasil, essa taxa chegou a bater IPCA mais 5,55, IPCA mais 5,56, ali, quase 5,6, né? Ou seja, o risco estava muito alto, os investidores estavam esperando como se fosse o pior para a economia no Brasil. Essa taxa ela acaba disparando, né? Depois ela voltou aqui e se estabilizou. Mas o que acontece? Quem comprou o título a 5 quase 5,6, né? Se essa taxa cair, né, a taxa de juros de 10 anos cair e afetar a taxa do Tesouro Direto, essa pessoa consegue vender esse título com ágio, ou seja, vender ele mais caro do que o título que está sendo negociado hoje. Essa pessoa vai ter um lucro no curto prazo se ela vender o título antes do prazo, né? Se acontecer o inverso, vamos supor que o Gustavo comprou esse título com uma taxa aqui de 4,65, 4,7, enfim, por ali, e teve essa guinada aqui, e hoje a taxa está valendo 4, ou que seja o mais atual aqui, 5,2. Se eu quiser vender esse meu título hoje, eu vou estar vendendo ele com deságio, ou seja, eu vou estar perdendo dinheiro, e posso até perder, né? Posso até ter prejuízo em relação ao recurso que eu investi, tá ok? Aqui o preço desse título, ou seja, baseado na taxa, né? Aquele valor que é calculado para chegar no valor final do título lá no futuro, né? Então, esse mesmo título do Tesouro IPCA teve essa variação aqui. A gente vê que ela é proporcional à taxa. Se a taxa sobe, o preço do título cai, né? Então, no auge lá do medo, do receio em relação ao país
que estava com a taxa quase 5, IPCA mais 5,6 ao ano, o preço desse título caiu aqui a 2.860, ou seja, 2.860 era o valor que deveria ser pago para ter lá na frente o valor desse cupom aqui. Então, o preço do título varia sempre proporcionalmente à taxa, né? Então, se a taxa subir, o preço do título cai. Se a taxa cair, o preço do título sobe, basicamente. E nesse processo que o investidor que quiser vender seu título antes do prazo pode perder ou ganhar dinheiro aí fazendo trade de título, né? Que não é uma coisa ideal, lógico. O ideal é que a gente use o título para aquelas finalidades que eu falei antes, né? De curto, de médio, de longo prazo, né? E não tente fazer a operação aí com títulos públicos. Então, basicamente é isso, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, pode me procurar nas redes sociais, procurar o perfil da Musa, que nós vamos responder. Se tiver interesse também, quiser conhecer nosso trabalho melhor, acesse o site, entre em contato com a gente, que nós vamos marcar uma reunião e te atender, tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigado.